você tem 15 minutos. Eu peço que a Sim, organização aí avise quando tiver passado os primeiros 4 minutos e quando estiver faltando 1 minuto também para terminar. Tá certo? certo. Eu vou partilhar a tela. Vocês me respondem se estão conseguindo ver certinho, tá? Certo. Sim? Sim, Bruno. Tá aparecendo, sim. Então, bom dia, gente. Eu me chamo Bruna Costa Pinto, sou graduanda em Letras da UFMA e hoje eu vou apresentar o meu trabalho para vocês, denominado Representações da Mulher em Striptease de Marta Medeiros. Esse trabalho ele foi orientado pelo professor doutor Ricardo Nonato Almeida de Abreu Silva. Então, o corpus desse trabalho é o primeiro livro da coletânea Poesia Reunida, denominada Striptease. O objetivo geral desse trabalho é analisar em alguns poemas como a escritora representa a mulher na contramão de certos parâmetros da sociedade patriarcal. O objetivo específico é observar como o corpo feminino é apresentado. Então, uma breve abordagem sobre o gênero feminino. Então, dentre as ideias atribuídas à mulher, a autora Colling vai mencionar essa natureza feminina que ajudou a criar certas representações que são sempre atribuídas às mulheres. A exemplo de, elas tornam-se temidas pelo seu fascínio e sua irracionalidade, que a qualquer momento pode surgir e romper. Como antídoto a esse possível mal, resta o encarceramento no espaço doméstico sobre a proteção masculina. As que resistem a esses preceitos ditados pela natureza, esposa e mãe, são acusadas de contribuir para o desmantelamento dos lares e famílias. Fora do lar, as mulheres são perigosas para a ordem pública. Esses limites da feminilidade determinados pelos homens são uma maneira clara de demarcar a sua identidade. Então, algumas das representações mais comuns são a questão dessa sedução e a falta de um pensamento crítico. Né? A mulher sempre é atribuído essa questão de ser menos racional do que o homem, e a mulher que difere, né, desse padrão esperado da esposa, mãe, né, sempre é vista, né, negativamente pela sociedade. E também a autora, né, deixa claro que, por essa natureza, a mulher é reservada o espaço doméstico, né, cuidar dos filhos, da casa, ela deve ser monitorada pelo masculino, e ao homem é o espaço público, a saída, né, e essa racionalidade, né, a inteligência, que é algo sempre atribuído ao masculino e retirado do feminino. Já sobre gênero, a autora Scott, em seu artigo Gênero, uma categoria útil de análise histórica, explica que esse termo geralmente é usado para definir como o feminino e o masculino eles se comportam em determinadas sociedades. Ela nos diz que o termo gênero também é utilizado para designar as relações sociais entre os sexos. Seu uso rejeita explicitamente explicações biológicas, como aquelas que encontram um denominador comum para diversas formas de subordinação feminina, no fato de que as mulheres têm a capacidade de dar à luz e de que os homens têm uma força muscular superior. Em vez disso, o termo gênero torna-se uma forma de indicar construções culturais, a criação inteiramente social de ideias sobre papéis adequados aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e mulheres. Então, nessa citação, acreditamos que existe uma síntese sobre o que é gênero, e nela fica claro que gênero difere de sexo, né, masculino e feminino. Gênero serve para definir como determinada pessoa é apresentada, qual o papel sexual que ela se enquadra. A autora explica que gênero não é definido biologicamente, ou seja, nascer biologicamente do sexo feminino não inclui que essa pessoa terá atitudes, né, tradicionalmente definidas como femininas, comportamentos. Tudo isso são construções culturais, né? A sociedade vai determinando o que é o papel adequado para a mulher, para o homem, né? O comportamento adequado para ela e para ele. Já partindo para a análise da primeira poesia, né, de Marta Medeiros, ela é denominada número 2, né? A autora vai apresentar uma situação comum, um convite de encontro. Era uma vez um gato chinês que me chamou para comer um frango xadrez no boteco onde ele era freguês,
E eu, como gata vadia, topei porque sempre podia e fiz dele meu prato do dia. Então, nesses versos, primeiramente, notamos que ele começa, né, com essa estrutura. Era uma vez, que é muito comum nos contos de fadas, em que normalmente, né, cristalizada aquela ideia de que a mulher vai encontrar o príncipe e no final eles vão ter um final feliz, né? Mas Marta Medeiros não leva, né, a mulher dos versos para esse contexto. Aqui também percebemos que a mulher e o homem são personificados como animais, né, gato e gata, isso ter sido atribuído pela sua beleza, né, por essa questão da esperteza, pela saída noturna. Também percebemos que a mulher ela se caracteriza como gata vadia, né? Isso é apontado nos últimos versos, né? Ela diz: "Topei porque sempre podia". Ela aceita sair com o homem e esse jogo de palavras, né? Vadia e podia, eles exercem um sentido específico aqui dentro dos versos. Vadia é um termo, é uma positivação de um termo que é historicamente, né, pejorativo pelo próprio sentido do uso, e podia pela forma da autonomia libertária que o eu imprime, ou seja, ela deseja, ela pode fazer isso, ela quer. Já aqui, Restam 10 minutos. tudo bem. No artigo Gênero e História, um diálogo possível de Collin é apresentado que a mulher ela vai internalizar a naturalidade da discriminação, tornando-se difícil para ela romper com a imagem de desvalorização de si mesma. Ela acaba aceitando como natural sua condição de subordinada, vendo-se através dos olhos masculinos, incorporando e retransmitindo a imagem de si mesma, criada pela cultura que a discrimina. Então, aqui percebemos que o ser feminino, né, vai na contramão dessas ideias que são naturalizadas pela cultura patriarcal. Ela não se vê como subordinada ao homem, né? Ela é uma gata vadia, ela topa, né, sair, ela é livre, ela faz o que ela quer. E percebemos também nos versos que o homem, né, ele frequenta o espaço público, um espaço que historicamente é reservado para ele, mas a mulher também frequenta esse espaço público e ela, né, que dirige a cena. Ele foi o prato do dia dela, o divertimento, né? Ela que escolheu se relacionar com ele. Já na próxima poesia analisada, denominada número 42, a mulher que se relaciona sem compromisso, ela deseja, né, um homem parecido com ela, né? O homem romântico, idealizado, não se enquadra, né? Como imagino, igualzinho aos meus sonhos, eu vou embora. Detesto desmancha prazeres. Então percebemos que aqui, né, esse ser feminino não deseja todo aquele romantismo, aquela questão de sentimentos que é atrelado geralmente à mulher, né? Ela flerta, ela quer um homem parecido com ela. Ela não deseja nessas convenções, a questão do matrimônio e achar ali o seu par, né? O que sempre foi conduzido para o feminino, como Colling menciona. A sociedade sempre leu a mulher a partir do seu corpo, fechando na reprodução e na afetividade. Já conectando com a próxima poesia, aqui nela não deseja essa convenção do matrimônio, né? A questão, conforme a gente vai perceber nos versos. Não quero mudar o sobrenome que carrego sustentando meu nome ateu. Ele pode vir, eu deixo dormir na minha cama, mas não quero nada dele que já não seja meu. Então aqui percebemos que o ser feminino, ele não deseja, né, essa convenção do casamento, de receber o nome, né, do marido quando se casa. Também percebemos que ela denomina seu nome ateu, né, o que podemos entender como sozinho, né, não acredita em outra coisa. Ela quer a companhia do homem, mas o que está atrelado a uma união, nessa convenção social, não, ela não quer. É só ali o momento, né, com ele. Sobre a questão do matrimônio, Prati nos diz que quando a mulher aparecia na história, ela sempre surgia isolada e sem voz. Na maioria das vezes, a mulher era propriedade da família e, ao casar-se, virava uma propriedade do esposo, da mesma forma que outros bens materiais, como terras e imóveis. Por isso, ela passava a ser registrada com o sobrenome do marido. Mas aqui nos versos percebemos que a mulher não deseja, como eu já falei, né, as convenções do matrimônio,
ela também não, ela foge dessa imagem tradicional, a mulher que quer casar e que também quer um marido provedor para o seu sustento, ela só quer o que ela já possui antes de conhecer aquele homem, né? Bens dele não interessam para ela. E levando para outras poesias anteriores, a mulher em Marta Medeiros, ela é livre, ela frequenta o espaço público, né, noturno, ela sai, ela tem atitudes de flerte, ela, né, escolhe com quem ela vai se relacionar. E caminhando para as considerações finais, em síntese, nesse trabalho entendemos que Marta Medeiros fala primordialmente do feminino em diversas situações. Observamos que o feminino e as questões atribuídas ao gênero são fatores determinados pela cultura, ou seja, a sociedade vai ditando o lugar da mulher e o que é certo para ela. A escritora retrata e acreditamos que também critica essas normas e condutas que são pré-determinadas, como a mulher do lar, que sempre tende a adquirir o matrimônio, etc. Nos seus versos, a mulher livre, pública, que sempre é mostrada fora do lar, a mulher que não tem filhos, mesmo reconhecendo que pode ser destinada a ela, a difamação e a solidão, mas escolhe se divertir, usar do corpo do outro para o seu prazer. Medeiros constrói o feminino na contramão de ideias tradicionais, o que é muito importante para entendermos que as mulheres também têm voz e são livres para escolher os seus destinos. Essas foram as referências mencionadas na minha apresentação. E eu agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado, Bruna, pela apresentação. É muito tempo que eu não assisto a apresentação sobre autoras, que é muito, e poesia, sobretudo. Então, a próxima apresentação é de Monique da Costa Ribeiro Vital e Sara Beatriz de Andrade Bezerra. Estão presentes? Sim, Então, estamos. fiquem à vontade para começar. Vocês têm 15 minutos, o mesmo esquema. Tá certo. Vou compartilhar aqui a tela, só um momento. Bom dia, eu sou Monique, a minha colega é Sara, nós somos alunas da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou do curso de Letras Português e Sara é de Letras Inglês. Nós somos alunas de licenciatura. Nesse trabalho, nós buscaremos analisar a poesia pornográfica e satírica de Bocage, explorando como esse autor utilizava o corpo erótico para também fazer suas críticas. E também buscaremos fazer pontes interpretativas com o poeta brasileiro do Barroco, Gregório de Matos, e também com as cantigas de maldizer do trovadorismo português. Bocage é realmente um vate plurifacetado, foi um dos maiores sonetistas de Portugal, junto com Antero de Quental, com Camões e Flobela Espanca, e ele se aventurou nos mais diversos tipos de poesia. Sua poesia pode ser dividida em poesia árcade e anti-árcade, e ele costuma explorar o corpo erótico em suas críticas e em suas poesias. É uma sátira voltada para a elite e para o clero, além de desafetos específicos. E, como eu falei, é uma sátira semelhante às cantigas de maldizer do trovadorismo e também tem semelhanças com a sátira do poeta baiano Gregório de Matos. Aqui nós temos duas faces de Bocage. Nós temos um Bocage árcade e um Bocage anti-árcade. E são totalmente diferentes, nem parecem poesias do mesmo autor. No Bocage árcade, nós trouxemos essa poesia, Olha Marília, a flauta dos pastores. Esse é um poema prototípico do arcadismo, com o vocatismo, é um poema solar, um poema que traz a ideia do fugueri urben, da fuga para o campo, desse homem natural, esse homem que exalta a natureza, um homem que tem um poema que traz essa ideia do carpe diem, ou seja, é um poema também muito solar, um poema com todas as características do neoclassicismo, não é? Do arcadismo. Em contrapartida, esse outro poema, Anti-Árcade,
é um poema extremamente satírico, destinado ao Arca de França, que era um desafeto, é um poema extremamente pornográfico, é um poema também que faz uso desse corpo erótico, é um poema muito jocoso, é realmente o tipo de poema utilizado naquelas rodas em que ele usava para criticar. Então, esse poema poderia ser lido, por exemplo, em uma roda de bar, e realmente é criticando de uma forma muito extrema, de uma forma muito pornográfica, utilizando palavras de baixo calão, palavras chulas, e realmente é outra face de Boccaccio. Eu trago aqui uma citação de Abdala no livro História da Literatura Portuguesa, e ele diz que o Boccaccio que ficou conhecido é o mito do homem e autor depravador. A poesia lírica de Boccaccio, popularmente menos conhecida, porque não houve motivos para a dura atuação da censura, é considerada pela crítica tradicional como sua produção superior. O lirismo de Boccaccio revela a orientação do academicismo do século XVIII, mas o que diferencia Boccaccio dos demais acadêmicos é sua originalidade. Então, realmente, o Boccaccio que ficou conhecido pelo povo é esse Boccaccio pornográfico, esse Boccaccio satírico, mas o que ficou conhecido na academia, o Boccaccio prestigiado na academia, infelizmente, é apenas o Boccaccio Arcade, o Boccaccio da poesia lírica, e toda a sua poesia satírica, toda a sua poesia anti-Arcade, nesse sentido, é ignorada. Então, trazendo esse verso inicial aqui, de Amantegui, né? Esse verso exemplifica bem o que pretendemos com esse trabalho, onde ele fala canto à beleza, canto à putaria. Ele utilizava o corpo, principalmente o feminino, mas também o masculino, como a gente pôde ver no soneto ao Arca de França, como instrumento para exaltação não só do amor e do sexo, mas também como forma para fazer sua crítica desbocada à sociedade. Devido aos costumes puritanos da época, o uso boccagiano do erotismo e, por muitas vezes, a pornografia foi duramente criticado e censurado não só pela elite do seu período histórico, mas também durante anos pela própria academia. Portanto, nesse trabalho, nós vamos mostrar como Boccaccio utilizava o corpo e adentrava tabus para expressar o seu ideal crítico. A principal forma, o principal jeito que ele usava para mostrar esse seu ideal crítico foi visto nos seus melhores trabalhos, que é o Epístola a Marília. Ele foi o ápice da crítica e utilização do corpo por Boccaccio. Ele buscava utilizar sua poesia satírica para criticar o que ele julgava ser os 3 pilares da sociedade portuguesa. O governo, que era o despotismo esclarecido na época, a igreja, em especial o clero, os frades, e a família, com seus valores morais contra o sexo e a boemia, por exemplo. Por essas críticas que ele foi julgado e condenado pela Inquisição por ser perigoso e subversivo para a sociedade. E é neste trabalho, Epístola a Marília, que se encontra o ápice dessas críticas. O teor irônico e erótico desse poema pode ser percebido de longe, entretanto, ele não é nem de longe um dos mais explícitos de Boccaccio. Porém, foi ele que foi utilizado como prova no julgamento dele pela Inquisição. Por quê? Porque foi nele que estão vistas as opiniões mais ferrenhas em relação à elite. O papel que Marília, a musa suprema do poeta, representa neste poema é muito importante, porque aqui Marília é erotizada e convidada a abandonar um sistema injusto criado por um deus tirano, que é como se ele se refere a Deus no poema, e um pai severo, que é uma crítica à família, e se jogar na liberdade mais necessária da vida, que seria o amor. Aqui, o amor e o sexo são sinônimos, e Boccaccio canta a eles como a mais pura razão para se viver. Então, como vemos, o corpo e o sentimento de amor e liberdade estão no centro de todo o poema. Eu trouxe aqui alguns exemplos, partes dos cantos de Epístola a Marília, onde a gente pode ver nesses exemplos iniciais dos 2 primeiros cantos a crítica inteligente e descarada do poeta ao despotismo e à religião, que, ao seu ver, envenena a sociedade e a faz cometer atos terríveis contra si mesmo. Então, no primeiro canto, ele dedica exclusivamente a crítica à política, né, ao despotismo esclarecido. Ele diz que é um sistema de política opressora, freio, que é a mão dos déspotas, dos bonzos. Então, ele realmente xinga, né? Ele diz que é um dogma funesto, detestável crença que envenena as delícias inocentes. E no segundo canto, ele já corre para criticar a religião, que não seria o Deus em si, mas o Deus tirano, o Deus criado pela peste do implacável fanatismo. No terceiro canto, ele se volta para Marília, finalmente, e a gente vê que as críticas dos 2 primeiros cantos servem como argumentos
para que Bocage possa convencê-la a ir embora, viver a verdadeira liberdade sobre a luz do Deus verdadeiro, que é o Deus de paz, Deus de piedade, de amor, Pai dos homens de não flagelo. O Deus que criou o amor, que é a lei do eterno, é a lei suave. E o quarto e último canto vem como uma súplica, e Bocage pede para ela, no caso Marília, né, para escutar seu coração e se entregar. Aqui nós podemos dizer que escutar o coração seria renunciar ao sistema e aos tabus e escutar o próprio corpo, a própria vontade e os próprios prazeres. Então ele pede para ela escutar o coração, para ela reclamar o poder, os teus direitos da justiça despótica extorquidos. Mais uma vez, a crítica à política. E também não chega aos corações do jus paterno. Mais uma vez, a crítica à família. No final do canto quarto, ele continua exaltando o amor e ao sexo ao mesmo tempo, a liberdade, né? Ele fala, seja o ministro o amor e a terra templo, pois que o templo do eterno é toda a terra. É realmente muito bonito esse final desse poema, e a gente pode ver que esse foi o poema que o condenou, e vemos um Bocage extremamente crítico e ao mesmo tempo consciente, fervorosamente consciente, dos ideais libertinos, que faz uso do amor e do erotismo na mesma medida e que os prega a qualquer custo. Agora, indo um pouco para as semelhanças do Bocage com o trovadorismo, né? Onde ele faz a representação do corpo erótico, mas na verdade é mais um corpo pornográfico, né? A gente pode achar semelhanças entre os sonetos de Bocage nas cantigas de escárnio e maldizer do trovadorismo no que diz respeito ao uso do corpo ou dos tabus que os envolvem, para a zombaria, especialmente para o escarnecimento. Nos sonetos eróticos, por vezes até mesmo pornográficos de Bocage, ele não mede palavras e imagens mentais explícitas para escarnecer figuras públicas e até mesmo ele próprio. Nós vamos ver um exemplo de cantiga de maldizer e um soneto de Bocage que tem muito em comum, ambas abordando situações onde o corpo ou uma situação onde o corpo está envolvido em algum tabu como figura central. Como se trata de poemas satíricos, a gente já deixa claro que a linguagem vai ser bem esdrúxula, bem chula, sem pudor algum, ok? E que usa as convenções sociais sobre o sexo e o corpo para zombar dos satirizados, que no caso, como são sonetos em primeira pessoa, estão sendo usados para satirizar a si próprio. Então, o primeiro poema é uma sátira a um trovador que não consegue mais satisfazer a sua amada devido a uma doença venérea. É interessante notar que, apesar da cantiga ser de maldizer, o trovador não escreve seu nome, mas o da sua amada, Luzia, o que é algo incomum. Só que como é uma cantiga em primeira pessoa, a gente pode imaginar que o João Soares Coelho está falando de si próprio. Pode não ser, pode ser um eu lírico, mas é a que a gente consegue imaginar, né? No soneto de Bocage, entretanto, o autor utiliza da mesma linguagem esdrúxula para satirizar a si próprio e causar espanto e humor nos leitores. Então, aqui a gente pode ver que Bocage satiriza a si próprio. Em ambos os exemplos, é citado o nome da amada, no caso do trovadorismo é Luzia, e no caso do Bocage é Márcia, e ambos também estão em primeira pessoa, o que dá para entender que eles estão falando de si próprio, como eu já disse. A única diferença é que enquanto a cantiga, certo, trovadora, relaciona seu infortúnio a uma doença, Bocage descreve uma situação onde ele não consegue se satisfazer, nem satisfazer a amada devido ao aparecimento do pai. Ou seja, mais uma vez, ele vê a figura familiar como vilão, como algo que atrapalha o maior prazer do mundo. Perdão. Agora, fazendo uma ponta interpretativa de Bocage e Gregório de Matos, os dois foram autores muito parecidos, levaram uma vida muito parecida, Foram poetas extremamente satíricos, criticaram o clero, a sociedade, e ao final da vida, depois de sofrerem uma forte censura e serem exilados, foram se arrependendo e aí passando a escrever poesia sacra. Mas, comparando agora a sátira dos dois, temos aqui, novamente, dois poemas. São poemas muito parecidos. O primeiro é aquele semiclérigo patife de Bocage e o segundo, as necessidades forçosas da natureza humana. Os dois são poemas extremamente pornográficos, são poemas, no primeiro caso de Bocage, que critica o clero em relação aos padres, e no segundo poema de Gregório de Matos, critica as freiras. A gente sabe que Bocage perseguia muito os padres, e Gregório de Matos tinha também uma perseguição em relação às freiras. Inclusive, um dos poemas mais famosos dele, chamado de Pica-Flor, foi relacionado a uma freira. Então, nós temos aqui esse corpo erótico,
apresentado de uma maneira extremamente pornográfica, com palavras extremamente chulas e que aproximam a poesia desses dois poetas satíricos. E finalizando, nós gostaríamos de fazer um adendo que essa poesia pornográfica de Bocage, por mais que a academia trate a poesia lírica como a única a ser percebida com uma certa genialidade, a poesia pornográfica dele é genial, sim. A poesia satírica dele é genial, sim. E isso quem diz é Olavo Bilac, da conferência realizada em 13 de abril de 1917, no Teatro Municipal de São Paulo. Ele diz que em Portugal a arte de fazer versos chegou ao apogeu com Bocage e depois dele decaiu. Da sua geração e das que a precederam, foi ele o máximo cinzelador da métrica. A plástica da língua e do metro, a perícia no ensamblar das orações e no expandir dos versos, a riqueza e a graça do vocabulário, o jogo sábio e às vezes inesperado das vogais e das consoantes dentro da harmonia da frase, a variação maravilhosa da cadência, a sobriedade das figuras, a precisão. E aí ele vai descrevendo todas as qualidades dessa poesia pornográfica satírica anti-Árcade de Bocage, que é realmente uma poesia com muito talento, apesar do tema, para aquela época, ser chocante, um tema, e até hoje, de certa forma, extremamente pornográfico, jocoso, é uma poesia muito bem feita, é uma poesia que tem uma tecnicidade muito grande, ele se preocupa com os mínimos detalhes nessa poesia, e realmente Bocage, ele tem sucesso nos dois tipos de poesia que faz, tanto o Árcade como no anti-Árcade. E aí são as nossas referências utilizadas nesse trabalho. Certo, parabéns, meninas, pela apresentação. Vamos para a próxima apresentação, que é de Alessandro. Está por aí, Alessandro? Estou vendo você. Oi, minha gente, bom dia a todos. Estou por aqui. Tive um pequeno probleminha técnico com o meu notebook e aí, infelizmente, não vou poder apresentar com a câmera aberta, porque quando a gente utiliza o celular, automaticamente a compartilhar a tela, né, o aplicativo, ele fecha a câmera. Mas com o anseio de participar e trazer algumas contribuições para vocês sobre a importância, né, da autoria feminina no contexto odierno, eu estou aqui para falar da poesia de Graça Nascimento, né, poeta pernambucana, subalterna. Esqueci até de me apresentar, né, acho que o meu sotaque diz tudo. Sou pernambucano, filho da Universidade de Pernambuco e atualmente na pós-graduação estou vinculado à FAVENE. E aí trago esse trabalho para refletir um pouco mais sobre a impreterível contribuição de Graça Nascimento no campo da poesia oral, né, campo do qual ela é oriunda, e principalmente ao tocar nesses aspectos tão interessantes de serem pontuados, que dizem respeito a gênero, a sexualidade, a emancipação feminina, né, tanto no campo da escrita quanto no campo social, como Bruna muito bem colocou na apresentação dela, né, a título introdutório. Então, eu vou abrir a minha participação fazendo a leitura do poema Masturbação, de Graça Nascimento, e aí, em seguida, compartilho com vocês os slides. Será uma apresentação bem sinóptica, né? Porém não lacônica, acredito. Eu foquei nos pontos-chave para vocês entenderem, né, o quão importante é democratizar os versos dessa autora. E diz o seguinte, Masturbação. A liberdade que passas para mim com tua voz, teu corpo e com teu ser, me faz ficar louca, sem entender como é que pode haver alguém assim. Mesmo infinito, imenso, inexplicável, tu preferistes te amarrar ao chão. Mas se me abres largo o coração, deixas o abstrato ser palpável. O solto em ti espalha-se no ar. Quero teu belo então multiplicar, e multiplico tua imensidão. Buscando um gosto que pareça o teu, meu corpo louco, livre e muito ateu, buscou teu gosto no do teu irmão. Né? Então, eu abro essa minha apresentação com a leitura desse poema que sintetiza as abordagens, né, que eu venho expor para vocês agora e desde já viva a poesia de Graça Nascimento.
Alessandro, aconteceu alguma coisa? Gente, vamos esperar um pouquinho. Alessandro saiu da reunião, deve ter caído. Esperar ele voltar, tá certo? Espera aí Voltei, um professor, já minutinho. estou por aqui. Certo. Na hora do compartilhamento deu um probleminha, eu vou tentar passar Se para você não vocês puder agora. Aí eu compartilhar e preciso... quiser fazer sua leitura, não tem problema também não, viu, Alessandro? Tá certo. Vou tentar aqui pela última vez para ver se é possível, se não eu vou explanar para vocês somente na oralidade mesmo, sem a parte visual. Não compartilhou não, viu? Pode fazer a leitura, Alessandro. Opa, tá abrindo aqui alguma coisa. Não tá aparecendo não, viu, Alessandro? Se quiser fazer a leitura, talvez fique melhor para você. Tá certo. Eu vou realizar a leitura. Vamos lá, né? Eu preparei uma apresentação bem amarradinha, somente para vocês entenderem, né, a importância que essa autora ela tem no campo da produção literária. E aí, a título introdutório, eu queria destacar, né, o fato de que, no contexto ocidental, a história das mulheres passa pela história de seus próprios corpos. Uma vez que o corpo, né, concebido como um construto sociocultural, originou e definiu os papéis da mulher no interior das civilizações. É o que Bruno havia abordado, né, a título introdutório, quando estava analisando Striptease, né, da Marta Medeiros, e aí casa muito com a minha proposta de abordagem sociocultural para a leitura e análise crítica da poesia de Graça Nascimento. E aí, gente, a literatura contemporânea ela tem empreendido a marcha, né, para converter, por intermédio da palavra, que é esse instrumento de micropolítica, os ditames, as especulações e, sobretudo, a cristalização do que se configurou como a imagem da mulher. E aí a gente sabe que essa questão de gênero é impreterível de ser tocada, porque essa reflexão acerca do que é gênero e do que é sexo, né? O sexo sendo abordado aí, por um lado, na perspectiva de Simone de Beauvoir, como sendo a condição anatômica da mulher. Bruna também deixou isso de modo bastante relevante, né, quando fala sobre a comparação entre os corpos, né? O homem, por ter músculos mais retesados, por ter aí, de certa forma, uma força física que subentende-se superior à mulher, ele se configurou como dominante nessa perspectiva do sexo. E o gênero, no construto social, né, nessa questão de ser oriundo, de originar dessas definições que são feitas pela cultura na qual o sujeito está inserido, também fazem perdurar aí algumas especulações, alguns estigmas relacionados ao papel social da mulher. E aí, para finalizar essa parte da introdução, né, mister destacar o quanto o corpo ele foi fustigado, né, conforme a teologia cristã, como um instrumento pecaminoso e, obviamente, interligado às forças obscuras, diabólicas. Esse corpo, claro, né, eu me refiro ao corpo feminino. E na poesia de Graça Nascimento, a gente percebe que há uma isenção de atribuições pecaminosas ao corpo da mulher, quando ela fala dos seus desejos, né, quando ela fala das suas vontades, dos desejos lascivos mais recônditos, isso fica à margem. Só que, infelizmente, na sociedade, né, dominada pelo regime patriarcal e, sobretudo, nesse contexto ocidental, a gente percebe aí a cristalização de uma imagem da mulher sob o paradigma da teologia cristã que demoniza, né, que, de certa forma, obscurece esse corpo como sendo um instrumento de pecado. Com relação ao desejo, a Alessandra Kollontai, né, também teórica sobre a moral sexual, né, ela estabelece ali uma reflexão
bem interessante sobre o advento do capitalismo, como foi ocasionada essa questão da moral, né, das representações da mulher também. Ela diz que a moral sexual, embasada no patriarcado e no androcentrismo, castrou a liberdade da mulher de expressar os desejos lascivos mais recônditos, estando essa mulher, né, submissa, engessada, no padrão de constante passividade. Né? Então, essa introdução ela é interessante para a gente refletir sobre a dificuldade de uma poeta pernambucana, subalterna, que começou aí a empreender sua marcha literária, né, em meados de 1960, período extremamente conflituoso, historicamente falando, aqui no nosso país, com o advento do Estado Novo, né, com a ditadura getulista. A Graça Nascimento estava se impondo no campo da produção oral, né, que é um campo de poesia majoritariamente dominado pelos homens, mas que estava ali se impondo pelo verso, se impondo pela palavra, né, e pela poesia que faz. E aí o referencial teórico elegido para compor aí o aporte, né, desse trabalho é Corpo a Corpo com a Mulher, da Marielle Priori, né, na qual ela vai trazer aí as representações do corpo feminino por meio de visões, estigmas e um percurso histórico. Né? Então é uma obra bem completa e compacta, que trata dessas questões do corpo feminino no âmago das grandes civilizações. É impossível, né, falar de gênero e sexualidade sem tocar em Foucault, né, que traz aí o controle da sociedade sobre os indivíduos, dizendo que não se opera apenas pela ideologia ou pela consciência, mas tem seu começo no corpo, com o corpo. Ou seja, né, o Foucault ele diz que o corpo é uma realidade biopolítica, inegável, não tem como fugir. O Jorge Bataille também, né, quando a gente quer tocar nesses aspectos de erotismo, é necessário falar sobre ele. O erotismo pode ser entendido, né, pela esteira do Bataille como uma manifestação do desejo sexual, e por isso está interligado à sexualidade. Por revelar desejos omissos, reside na sombra do não dito, né, nas entrelinhas. Então, é o oposto ao que foi apresentado aí pelas meninas da UFPE, né, com relação à pornografia, quando a gente percebe as nuances do erótico dentro de um texto, ela se revela, né, através desse não dito, das entrelinhas. Então, seria uma construção da cena sexual, né, dentro da obra literária, mas por esse viés mais omisso, pelas entrelinhas, é o subentendido. E para finalizar, né, como teórico, temos a Beauvoir com O Segundo Sexo, a Experiência Vivida, né, para falar sobre essa literatura de experiência da Graça Nascimento, é necessário refletir nas construções da Beauvoir, e a Alexandra Kollontai, A Nova Mulher e a Moral Sexual, que tece alguns comentários sobre o quão importante é refletir sobre os tipos de mulheres existentes na sociedade que surgiram a partir, né, como produto do capitalismo. Já chego à análise do corpus, para finalizar a minha fala. Tá? Caso o artigo ele seja aprovado para publicação, vocês vão conseguir analisar de modo mais detalhado, né, se tiverem interesse, o poema, né, que eu vou falar sobre ele aqui agora. Vou fazer a leitura e, em seguida, tocar um pouquinho nos elementos formais e temáticos para finalizar a minha participação. O poema escolhido, né, como sendo base para refletir sobre esses aspectos que tematizam o meu estudo foi o poema Paixão, que, de acordo com o dicionário, né, numa pesquisa, né, semântica, mas denotativa, paixão está relacionada a um desejo desenfreado que dilacera o coração e os sentidos. Né? Isso aí casa bastante com a perspectiva filosófica e psicológica também, quando decide refletir sobre essa questão da paixão e do amor, né? Quais seriam aí as distinções. E aí diz o seguinte, o texto: meus seios e teus anseios são um par inseparável, e nesse ato palpável, loucos, perdemos os freios. Teus beijos e meus desejos são sílabas que fazem sentido, e se o par é repartido, vão se apagando os lampejos. Teu gemido e a libido que me aflora e faz corar, não podem se afastar, pois afasta-se o sentido. E nesse corpo disposto fica a euforia do meu, que viciado perdeu o fio da meada em teu gosto. Misturei nosso prazer, fiz de você meu único pulsar, e não adianta tentar que o corpo não vai responder. Tua carne em minha fome tem a suprema aventura de acabar com a desventura que minha alma consome. E quando esfregar com paixão teu peito nos meus seios,
O que os excita e faz cheios é o pulsar do coração. E a emoção que da fêmea exala acorda no macho a verdadeira essência. E sem pudor, com ardor e reverência, lê-se no corpo o que a alma fala, né? Então, com relação aos elementos formais, a estrutura segue aí o padrão de métrica regular. O poema está composto por 8 quadras. Infelizmente, vocês não puderem visualizar, né, na tipografia essa questão da distribuição das estrofes. Os versos estão aí, né, subdivididos, escandidos em redondilha maior, e há um esquema de rimas, né? ABBA, CD, DC. É interessante perceber, né, o quanto essa estrutura é típica do campo da poesia oral, campo do qual a poeta é oriunda. Com relação ao elemento temático central, né, fica claro que essa questão do outro como uma fonte inesgotável de prazer é o que fica em relevo. O campo semântico é bastante hedonista, a gente percebe essa busca incessante por um prazer viril, carnal, né, que toca em corpo, desejo, sexualidade e erotismo. E, por fim, analisando o conteúdo, né, de modo sinóptico, a concretização do contato entre os corpos revela aí a bipartição do desejo do eu lírico, que transita entre o eros do coração e o eros do corpo, né? O corpo sana o desejo e a alma perturba-se pelo que sente, né? Então, isso é que fica aí. Tá certo. Isso é o que fica, né, como um ponto-chave acerca da poesia da Graça Nascimento, que conseguiu fazer de seus versos, né, e da palavra um instrumento de micropolítica para a disseminação de ideologias. A gente sabe que o texto literário é um discurso estratégico estético e que, obviamente, imbuída ali no período de efervescência histórica no qual ela estava, né, envolvida, erigida, a Graça decidiu trazer, né, por meio do canto, por meio da lírica, por meio da palavra, essa poesia que tem aí um caráter debelador por estar relacionada aos ideais feministas, né, no tocante à liberdade de ação, de expressão, né, da mulher para falar de sexualidade e de desejo como se fosse qualquer outro assunto, entendem? E aí eu agradeço, né, peço desculpas mais uma vez por essa questão da escassez, né, de recurso mais didático para essa apresentação. Quem sabe numa próxima será algo, né, mais qualitativo, podemos assim dizer. Obrigado a todos. Obrigado, Alessandro, pela sua leitura, pela sua análise. A última apresentação é minha. Antes de falar, eu já vou fazer logo algumas considerações. O debate será após a minha apresentação, certo? Sobre todas as apresentações, todo mundo poder falar sobre os trabalhos, eu também poder falar sobre os trabalhos, e nós concluirmos esse final de manhã tão produtivo. Mas antes, eu não vou me furtar um comentáriozinho. O tempo corrido não tem nada de erótico. Tem nada de erótico o tempo corrido, mas temos que lidar com ele, não é? Então, eu vou compartilhar os slides, certo? Ou não, depende. Todos estão vendo? Sim, professor. Beleza. Estou saindo um pouco não especificamente do objeto literário, mas o objeto central, sim, porque é um filme. O filme é o livro de cabeceira, não sei se vocês conhecem. É um filme que não foi traduzido, mas é dublado, é legendado, quer dizer, e é um filme ocidental, apesar de parecer oriental, ele é ocidental, é de um diretor inglês. Então, o livro de cabeceira é O Corpo de uma Erótica Textual. Eu sou professor aqui do campus da UFMA, de Bacabal,
Então, vamos lá. Essa é a capa do DVD referente ao filme, o livro de cabeceira. Essa é a versão que foi distribuída, que foi comercializada, né, no DVD, o Papillon Book. Em Portugal e no Brasil foi traduzido como livro de cabeceira, mas Alemanha, Itália, outros títulos receberam outros títulos. Então é um filme franco-britânico, é um filme que envolve uma certa diversidade de línguas, e essas línguas não estão apenas no plano da oralidade, estão no plano da própria escrita, que apesar desse livro de cabeceira evocar a escrita japonesa, mas a escrita em si como esse resultado da linguagem, como esse tipo de linguagem aparece no filme inteiro e é o grande centro do filme, se é que se pode dizer. Esse filme ele é baseado em um livro. Esse livro, sim, é japonês, do período medieval, é um livro de Seishon Nagon, tem uma tradução recente, que é da USP, que é de um grupo da USP de literatura, de língua japonesa. A USP tem um curso de letras japonês, e dentro desse curso tem um núcleo, e foi feito dentro desse núcleo uma tradução do livro que está no centro, ou melhor, que é o mote para esse filme, que é o livro de travesseiro. Para o português foi traduzido assim, livro de travesseiro. Então, quando nós pensamos o livro de cabeceira, ele tem um sentido muito similar. Aquilo que está rente ao corpo, aquilo que está próximo à cabeça do corpo, aquilo que está próximo à cabeceira da cama. E essa tradução do livro de Seishon Nagon para livro de travesseiro tem um propósito, porque o próprio sentido de travesseiro que nós temos hoje como uma coisa fofinha, confortável, que você bota e se espalha. Na Idade Medieval, no período medieval japonês, travesseiro era outra coisa. Não era esse mesmo artefato que nós conhecemos aqui no Ocidente. Mas, bem, isso foi o mote para esse filme. O filme ele caminha por outros, ele tem outro roteiro, não o roteiro do livro, mas o mote é o mesmo. Então, o filme ele começa com uma cena de uma criança sendo pintada. O que é pintado na criança é o nome dela em japonês, e essa criança ela vai ficar com isso na cabeça ao longo de sua vida, de como a força da palavra ela impregna o corpo, ou melhor, o corpo ele é impregnado pela força da palavra. O corpo, ele na verdade é um receptáculo de palavras, porque esse corpo ele é um corpo que é portador, ele é portador da palavra. E o filme esse sentido de um corpo portador da palavra, ele faz muito sentido no filme, porque o filme ele vai tocar duas esferas muito importantes, que é a esfera do corpo. Eu estou falando do corpo humano mesmo. Esse corpo humano parte de um corpo social, e esse corpo textual. Esse corpo textual que é evocado dentro do filme é o poema. É o poema, essa grafia do corpo cujos poemas vão ser apresentados ao longo do filme em diversos corpos, vão estar grafados em japonês. Foram todos textos do diretor. O diretor escreveu esses poemas, foi traduzido para o japonês, e esses corpos foram grafados em japonês dentro do filme. Então, mas antes tem algumas coisas que precisam ser ditas. Me avisem o tempo, viu, meninas? Dada a complexidade intertextual do trabalho de Greene, que transita em vários registros, me aterei aqui a evidenciar o contexto livro-corpo na narrativa personagem principal da película. Essa menina que vocês viram anteriormente é a protagonista, o nome dela é Najiko. Os poemas de autoria do próprio diretor foram traduzidos para o português, a partir de originais em inglês, isso depois de um artigo de Rafael Raffaelli, que é um professor do ECA, lá da USP, que traduziu. Ele escreveu o artigo com as traduções dos poemas do inglês para o português, e publicou todos os poemas lá nesse artigo que circula na internet.
E esses poemas, cada poema é uma parte do corpo, ou várias partes do corpo. E aí eu começo com uma consideração que o próprio Roland Barthes faz. Apesar do tema erotismo, ele está no norte da leitura desse corpo, ele está no norte da leitura que eu faço desse filme. A bibliografia ou a leitura que eu vou mobilizar não vai ser especificamente nem de Bataille, nem de Otávio Paz, nem de Lúcia Castelo Branco, nem de uma série de outros, nem de Alberoni, nem de uma série de outros autores que estão teorizando sobre erotismo. Vou comentar, mas não é a minha questão. A minha questão é pensar esse corpo que está dinamizando esse corpo-texto e esse corpo-corpo. O texto tem uma forma humana. Essa é uma das questões. É uma figura, um anagrama do corpo. Essa pergunta Roland Barthes faz naquele livrinho dele, que é um opúsculo, é um livrinho de nada, que é O Prazer do Texto. Sim, aí Roland Barthes afirma, mas do nosso corpo erótico. O prazer do texto seria irredutível ao seu funcionamento gramatical, textual, como o prazer do corpo é irredutível à necessidade fisiológica. Então, o prazer do corpo ele é muito maior do que ele não é uma necessidade fisiológica, mas o prazer que é alcançado pelo corpo se faz a partir de uma série de artifícios. Esses artifícios estão na cultura, né? Na cultura, né? Então, quando você olha uma pessoa e você julga sensual, você julga atraente, você deseja, tá uma série de artifícios ali que revertem aquele corpo, que evidenciam aquele corpo e cria visualidade para o seu desejo. Então, e aí eu passo essa foto, que é a foto de um personagem que vai aparecer no filme. Vocês vão me matar porque eu não vou contar a narrativa. Vocês podem aí pesquisar no Google, se morder aí pesquisando. Eu não vou contar a narrativa. Apenas o fato de que Najiko cresce com essa obsessão por o corpo grafado. Mas não é o corpo grafado na sua plenitude, é o corpo que é grafado em forma de arte. E a caligrafia japonesa é uma forma fenotextual de alcançar a arte através da grafia. É outra coisa. E ela conhece um personagem chamado Jerome, que domina alguns idiomas, mas não o japonês. Domina o Yiddish, que é a língua dos judeus, domina o inglês, domina outras línguas, mas a língua que visibiliza essa arte corporal é o japonês. Aí é Jerome. Por que eu estou mostrando ele? Porque esse personagem, que ela tem fascínio, e ele também tem fascínio, ele também tem uma relação homoafetivo com o diretor de uma livraria que, inclusive, rejeitou ela. Importante dizer isso. Ele rejeitou os escritos de Najiko, mas ele tem uma relação homoerótica com esse editor. E quando ele se mata, não é spoiler, ela grafa esse corpo com escrita japonesa. Ela escreve vários poemas, vários textos nesse corpo, embrulha esse corpo com papel de seda, esse corpo é enterrado e esse corpo é roubado. Esse corpo é roubado pelo editor, que arranca a pele dele, trata a pele e faz um livro com a pele dele. É um livro-corpo. Pronto. 5 minutos, professor. Estou terminando. Então, aqui está o poema, mas eu vou ler só um pedacinho daqui. Então, o que ela escreveu no corpo de Jerome, depois que Jerome, escrito no corpo de Jerome, depois que ele falece, antes de enterrar, foi esse poema, que é o primeiro livro. Ela entrega alguns livros para esse editor, e esses livros formam um único livro. E quando esse livro é formado, o que ela faz, Najiko? Ela cobra do editor a vida
do corpo usurpado. Esse corpo ele foi usurpado. E ela vai lá cobrar desse editor essa vida desse corpo usurpado. Quando ela termina de enviar para o editor o último livro. E o primeiro livro é o livro que está no corpo de Jerônimo, Pescoço. Quero descrever o corpo como um livro como um corpo, e este corpo e este livro será o primeiro volume de 13 livros. São 13 livros que ela vai escrever. Aí na caixa torácica, porque é escrito ao longo do corpo todo. A primeira grandeza do livro está no torso, sede dos pulmões, que sopra o ventro que seca a tinta, sede do coração, que bomba a tinta, que é sempre vermelha, antes que seja negra, o coração e 2 pulmões, que são mantidos retos, perto, mas não se delimitando, protegidos pela cobertura da caixa torácica, cobertos por enrijecidos títulos de papel como marca d'água. O sopro da inspiração corre entre eles, desenhados do ar por sua influência conjunta. Nenhuma função do livro-corpo é singular, se um serviço múltiplo puder ser realizado. Assim, o ar da inspiração divide a mesma passagem com sais, palavras, sentenças, adoçantes, parágrafos, todos desmoronam em agitação nas páginas ruminantes, para jazer em fileiras seriadas como hastes de arroz num campo ou os pontos da costura num tatame. Eu não vou ler o resto, mas quando o trabalho sair no final, esse poema está na íntegra. A outra imagem que eu quero compartilhar com vocês, e vai ser muito rápido, eu vou descompartilhar essa imagem. Vou descompartilhar essa imagem para compartilhar essa imagem, porque esse filme, eu descobri que ele está disponível no YouTube, mas a versão do YouTube é em inglês. Quem lê, beleza. Vai lá curtir o filme. Então, aqui, eu vou pular algumas cenas para vocês verem. Ela sendo, o nome dela sendo escrito. Aqui é o pai dela, que tem um caso com o mesmo editor que vai publicar o livro dela. E ele tem um caso porque era de uma família pobre e era uma troca para ele publicar o livro do pai dela. O pai dela tinha uma relação homoerótica com esse diretor. E aí, quando o Jerome morre, ela escreve 13 livros para o editor. Então, o que eu vou mostrar para vocês é alguns dos exemplos dos livros. Esse é um exemplo. Um dos livros que ela escreve. Aí vai lá o editor correndo para poder ler o que está escrito. Um dos corpos. Aí ele vai transcrever o que está escrito nos corpos. Dos 13 livros. O último livro, eu vou só passar esse último livro. O último livro, que é o mais importante, é o lutador de sumô. Ele se apresenta lá por editor. Olha toda a questão da... O editor está assistindo, o lutador de sumô tirando a roupa. É muito emblemática essa cena, porque ela é silenciosa. Como é a cultura oriental, como é uma arte marcial oriental. Não precisamos compreender a legenda. Só a visualidade da cena já nos dá a entender toda a conjuntura daquela singularidade. E abaixo, veja que está passando uma tira com as partes do corpo de Jerônimo que ele arrancou.
想もせず、すべての書を集結する書、最後の書。 Vou pular, claro. Pular de novo. Eu pulei demais, só um minuto. Eu pulei demais, calma. Pronto. Aí ele pega o livro que está com a pele, as páginas feitas com a pele de Jerome, que está escrito o livro. Aí ele pega o livro, olha a marcialidade. Movimento contido, movimento singular, marcado por uma marcialidade. A câmera, em close. É a última cena. E aí eu termino minha apresentação. Essas páginas são todas pele, viu? Foi uma pele desidratada. E tem uma parte do filme que mostra ele cortando, ele arrancando a pele, ele passando o rodo para tirar, tratando a pele para ela ficar assim. É bem forte. E depois jogando as carnes no caminhão de lixo na rua. Muito forte. Vale muito a pena o filme. É o momento que ele... Como se ele estivesse se despedindo. Ele já sabe, né? Para que o lutador de sumô veio aí. Porque no livro dela, ela diz que você profanou o corpo, você fez isso, você fez aquilo, então você tem que morrer. E ele morre. Ele balança a cabeça, dando consentimento, né, para sua própria morte, e morre. Pronto, é isso. Foi muito corrido, né? Todos estão me escutando? Sim, tranquilo. Então é isso. Agora nós vamos abrir para os comentários. Os comentários, caso vocês tenham algum comentário sobre o trabalho dos colegas, esse é o momento. Eu vou fazer um breve comentário sobre cada trabalho, em linhas gerais. Eu vou começar pelo trabalho de... eu vou começar pelo trabalho de... Eu não vou comentar o trabalho de Bruna, porque Bruna ela é me orientando. Mas aí eu tenho uma coisa que eu vou comentar, porque isso eu também já comentei com ela. Então, o livro de Marta Medeiros, ela coloca a mulher numa situação de voragem. É como se estivesse evocando uma palavra muito contemporânea que o imaginário machista ocidental do homem brasileiro, né, que se acha muito, por sinal, que ele fala, né, nas rodas de conversa, nos bares, né? Você comeu fulana de tal, você não sei o quê, você comeu fulana. Então, essa palavra chula, né, de um vocabulário vulgar, coloquial do dia a dia, em Marta Medeiros não aparece a palavra comeu, mas aparece a palavra devorar. A palavra devorar, que está ligada à voragem. E essa palavra devorar está no sentido mesmo, nesse mesmo, se encaminha nesse mesmo sentido dessa palavra comeu, que está que tá presente em vários poemas de autores brasileiros, homens, vários poemas, essa palavra está presente, inclusive dessa forma. No própria poesia de Carlos Drummond de Andrade, que tem um livro de poemas eróticos e tal, que são também beiram ao que se poderia chamar de chulo ou vulgar, mas que só foi publicado após a sua morte, porque em vida ele nunca publicou. Ele publicou para poder render um dinheirinho a mais. Mas ele nunca publicou, ele guardava aquilo na gaveta da escrivaninha dele. Então, seria isso, né? Esse devorar. Eu gostei muito da apresentação de Bocage. Bocage
é um escritor fabuloso desse período aí, muito relevante, sim, muito importante, sim. Vocês falaram sobre a questão da pornografia, é porque a palavra pornografia é uma palavra que ela é histórica, ela tem que ser historicizada, porque o conceito de pornografia ele é histórico, ele transita ao longo dos séculos e se modifica. Então, o que é considerado pornográfico no século XXI ou no século XX, com certeza não era no século XVI. O conceito de pornografia, aquilo que seria pornográfico naquela época não é pornográfico hoje. Mas também tem uma tensão entre o corpo erótico e o corpo social. Vocês pontuaram algo nesse sentido, né? O corpo erótico e o corpo social, sendo que o corpo social está atrelado ao corpo da igreja. Então, esse corpo social está submetido ao corpo da igreja. Ele está subjugado pelo corpo da igreja e todo o valor moral ele faz parte desse corpo social. Então, que Bocage faz, e Bocage tem também uma coisa que outros autores como Gregório de Matos têm, né? Que é o trazer a rua para dentro do texto, de certa forma, trazer aquilo que não era digno de um poema, nem de um poema Árcade, e ele foi reconhecido justamente, não por isso, mas foi reconhecido pela uma questão que é formalista, que ele tinha domínio pleno das estruturas formais, não só do soneto, não só de soneto. A minha pergunta para vocês é em que medida vocês percebem que a poesia satírica de Bocage se diferencia da de Gregório de Matos? Tem uma diferença entre a poesia satírica de Bocage e de Gregório. Tem vários motivos, né? Pode ser também a questão histórica, né? Uma questão de localização, está na Europa, teve Idade Média, nós não tivemos Idade Média, então tem todas essas. Queria que vocês falassem um pouco sobre como essa distinção, em que medida essa distinção ela também distancia e aproxima, se é que se pode dizer isso. O Hansen tem muitos trabalhos, né, sobre Gregório, pouca coisa sobre Bocage, lá da USP, mas ele tem muitos trabalhos sobre Gregório. E o outro comentário é sobre o trabalho de Alessandro, que é sobre a poesia de Graça Nascimento. Graça Nascimento eu conheci, Alessandro, quando eu cursei doutorado na UFPE. Eu fiz um doutorado na UFPE e não tem nem 10 anos, mas quase mais ou menos isso. Então, eu passei 4 anos lá. Então, tem toda uma poesia de autoria feminina muito exuberante, muito potente lá e reivindicatória. Toda poesia de autoria feminina, em geral, ela tá reivindicando algo em relação ao cânone, né? As que não estão os nossos compêndios de literatura, né? Cecília Meirelles, por aí vai. Elas estão nos compêndios. Mas a segunda metade do século XX é a segunda metade em que as mulheres elas conseguem furar uma bolha do sistema literário e conseguem se fazer inseridas não dentro desses caminhos do cânone, mas dos caminhos da cultura letrada dos leitores, em geral. Eu queria que você falasse um pouco, Alessandro, sobre a produção de Graça Nascimento, que você ampliasse um pouco esse poema, onde está esse poema, ampliasse um pouco a relação dela com a literatura que ela produz na cena pernambucana. E é isso, estão todos de parabéns. É sempre bom ouvir trabalhos que tratam de um tema, é um tema em comum, né? A experiência do erótico e do literário é um tema em comum. Eu vou fazer apenas um comentáriozinho, eu não sei se vocês conhecem, mas devem conhecer,
que é o livro de Otávio Paz, A Dupla Chama da Vida, Amor e Erotismo, ele usa uma metáfora muito bonita para falar sobre amor e erotismo. Ele usa a metáfora de uma vela. Ele diz que a vela, ela cresce assim, tem uma base. Ele diz que a parte flamejante que cobra da chama, ele diz que é a parte vermelha, incandescente, bem incandescente, ele diz que é o erotismo. Aí ele diz que a base é a sexualidade. Aí ele diz que aquela parte azul e trêmula, pouquinho lá em cima, ele diz que é o amor. Aí ele diz que a dupla chamada vida, ela não pode ser pensada sem a sexualidade, sem o erotismo e sem o amor. São necessárias para que a vida ela possa encandecer. Otávio Paz coloca isso. Então, estamos abertos ao debate, aos comentários. Quem quiser falar, fique à vontade. Nós temos aí alguns minutinhos e, após isso, encerraremos. De antemão, eu peço perdão pela furadeira aqui na obra de cima, mas eu acredito que realmente as principais diferenças entre Bocage e Gregório de Matos, como o professor comentou, estão em relação ao período histórico, ao período literário, à geografia, porque um fica em Portugal, outro na Bahia. Mas em relação à poesia mesmo, eu observo que a de Bocage é muito mais explícita do que a de Gregório de Matos. A de Gregório de Matos tem uma sátira muito forte, mas ele vai construindo essa poesia erótica. Ele não entrega de bandeja como Bocage. Tem poemas de Bocage que são extremamente chulos, para maiores de 18 anos. Inclusive também... e eu não encontro isso dessa forma em Gregório de Matos. Eu acho que em relação a Bocage e Gregório de Matos é mais contido. Em relação também ao período literário, Gregório de Matos, por ser barroco também, ele tem essa questão dessa construção, ele se preocupa muito com isso. Bocage também se preocupa, mas o arcadismo ele é um modelo muito mais simples em relação ao barroco. Sim. Então, por isso mesmo, essa poesia de Bocage acaba sendo muito mais explícita do que a de Gregório de Matos, porque Gregório ainda se preocupa muito ali com essa, como eu posso falar, com esse exagero na linguagem, com esse rebuscamento na linguagem. E Bocage, apesar de ter uma tecnicidade, apesar dele ser um poema que se preocupa, um poeta que se preocupa muito com isso, eu acho que nele é muito mais fácil de ser identificado, é muito mais explícita essa pornografia. Bocage ele tem isso. Eu lendo Bocage, Bocage lembra quando você vai ler os poemas de Carlos Drummond de Andrade, ou Bukowski, né? Vai ler poesia de Bukowski, é impossível você não pensar em alguns outros autores de séculos passados. Bukowski, a poesia dele é toda, né, despudorada. Lembrando que a palavra despudorada é uma palavra também dentro de um pensar dentro de um contexto que é o contexto do pudor, que é histórico. O pudor é histórico. Historicamente, século tal, mostrar a mão era mostrar muito. Então, esse despudorado que é histórico e que Bocage, ele, alguns diriam que ele não tem papas na língua, choca porque você não espera que um escritor daquele período use palavras tão abertas, digamos assim. Acho que é um pouco isso. Mas é isso mesmo. E o Gregório, sim, ele tem poemas assim, bem incandescentes. Assim. A obra dele é um pouco extensa, porque ficaram muitos registros, mas já tem uma coleção de Gregório de 5 volumes enorme. E ele tem uns poemas assim bem... Mas é muito extensa a obra dele. Eu agradeço às meninas. É muito bom ver um trabalho de um escritor que aborda, que, de certa forma, esse tema sempre está circulando pela produção dele, mas não podemos esquecer que nós, ao tratarmos desse tema, nós estamos pensando, nós não temos essa
como é que eu posso dizer? Esse conceito de erotismo, de experiência do erótico, ele é sempre histórico. Isso é uma coisa que nós nunca podemos esquecer, que por ser histórico, ele está sempre ali, ó. Mesmo Bocage, mesmo Graça Nascimento, que ela está dentro de uma outra conjuntura. Mas é isso. Parabéns, meninas. Diga, Alessandro. Então, minha gente, respondendo aí a pergunta do professor, a primeira coisa que eu gostaria de deixar em relevo é o fato de, com relação à questão editorial, a Graça Nascimento ela teve uma produção independente, né? As obras dela foram publicadas de modo autônomo. Ela não tem um apoio editorial. Para você conseguir ter acesso à literatura de Graça Nascimento, ela dispõe de um blog, né, que dá título à obra, Na Nudez da Poesia. Esse blog ele foi construído por admiradores da poesia de Graça, inclusive o contato que eu tive com ela, assim, mais proximal, foi por intermédio da rede social. Eu curti a página da Graça no Facebook e entrei em contato com ela, né, via e-mail, mas não tive, assim, uma resposta em tempo hábil. E aí, na sede de querer conhecê-la, né, porque é uma poeta que está viva, tá, minha gente? Ela não morreu. A gente tem essa mania de democratizar a literatura ou enaltecer a literatura quando o povo já morreu, né? E eu preferi fazer isso, assim como tantos outros pesquisadores daqui de Pernambuco e do Brasil, com a Graça em vida, né? Porque a gente pode ouvir da poeta. E aí, sobre a produção dela, ela tem tanto Na Nudez da Poesia quanto Outras Graças, né? Outras Graças é um livro que ela reflete, obviamente, sobre essa questão da representação de tantas outras graças, né, que tem espalhadas mundo afora, mas tem uma pegada mais para esse campo da poesia oral, né? Já na Nudez da Poesia, a gente consegue perceber várias abordagens socioculturais da mulher. É a mãe, né? É a mulher que sofre, acometida por alguns estigmas sociais. Tem vários poemas nos quais ela oferece para o filho, para o neto, né? O amor que ela tinha pelo sertão do Pajeú também. Então, assim, Na Nudez da Poesia é um arsenal de temáticas. Obviamente, o que fica em relevo nessa obra não é a questão erótica, ela tem várias outras abordagens. Os poemas que eu recortei dessa obra, eles são bem dirigidos para esse lado do erotismo e da sexualidade. Mas existem várias outras temáticas para explorar sobre essa mulher que sofre acometida, né, de um regime patriarcal massivo, que não aceita ela no campo da poesia, porque é um campo majoritariamente masculino, que não aceita ela com os seios à mostra. Né? Tem um poema da Graça que ela fala: firo meu filho com os meus seios, né? Os quais um dia eu afugentei amamentando. Então, assim, a mulher está com o seio exposto, ela testemunha. É uma poesia de escrevivência, né? Como diria a Conceição Evaristo, é você escrever aquilo que você vive. E aí ela relata, né, obviamente, por meio da reconstrução do real, porque é um texto literário, dizendo que o filho dela se sente incomodado quando vê ela com os seios à mostra, né, com um decote um pouco mais audacioso, com um decote um pouco mais livre, assim a gente pode dizer. Então, essas duas obras, elas têm vários poemas que não se restringem à temática do erotismo e da emancipação sexual feminina. Certo. Então, não reescreve o real, ela representa, porque a literatura é arte, ela está sempre lidando com a ficcionalização do real, mas é isso. A minha pergunta para a Bruna é se ela percebeu esse mesmo algo similar na obra de Marta Medeiros, nesse livro que ela apresentou, nessa coletânea que está o striptease está lá, se ela pode dizer que se você acha que se você percebeu que essas questões de sexualidade e do corpo da mulher ou da própria representação da mulher também está presente ao longo do livro, de outros livros, ou só nesse livro mesmo, striptease, dessa forma. Oi, bom dia, gente. Eu percebi sim. Ela sempre menciona, né, o ser feminino,
né? Por isso que muitas pessoas chamam ela de cronista da alma feminina. E ela sempre menciona a mulher, né, como no centro, e a mulher que é livre, que vai usar o seu corpo, né, para satisfazer as suas vontades, o seu próprio prazer. Eu não me aprofundei muito nas análises das outras poesias, né, dos outros livros. Foi uma coisa bem rápida. Eu comecei a fazer o trabalho agora com o professor Ricardo, já praticamente bem próximo do evento. Mas sim, eu notei sim que ela menciona a mulher de uma forma bem parecida com esse livro Striptease, nos outros livros também. É isso. Vou fazer só um comentário, Alessandra, que eu me esqueci. Não só a Graça Nascimento, lá em Pernambuco, publicou obras de autopublicação. É o nome que dá, de autopublicação, como tem vários escritores que fizeram autopublicação também, publicaram suas obras, o que torna muito difícil a circulação. Então, nós temos acesso, sim, em blogs, páginas do Instagram e outras formas de acesso. Gente, então, nós encerramos o nosso simpósio com as apresentações, com suas apresentações. Parabenizo a todas, a todos pelos trabalhos apresentados. Foi um encontro muito feliz, muito produtivo, tá certo? E o evento ele termina hoje, mas não acabou ainda. Tem mais pela tarde, tá certo? Um abraço, foi um prazer. Professor, Oi, diga. eu só queria avisar que quem está na sala para não esquecer de assinar a lista de frequência. Não esqueçam de assinar a lista de frequência para que recebam uma certificação. Tá o link aí nos comentários. E antes eu vou só salvar aqui a gravação e encerrar a chamada logo em seguida. Certo.